Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês como utilizar o paquímetro. Primeiramente, o que o paquímetro é? Nada mais é do que uma régua, tá? Aqui eu tenho uma régua normal, que pode ser feito medidas de sobrancelhas também. E aqui eu tenho um paquímetro, tá? Esse aparelhinho aqui, como eu falei pra vocês, nada mais é do que uma régua, então ele tem aqui as medidas em centímetros e milímetros, dos quais vão nos auxiliar a encontrar as medidas com exatidão das sobrancelhas, tá? Para que a gente crie um procedimento mais simétrico. Aí, gente, como que funciona? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui essa partezinha, que é uma orelha, né, maior, essa parte aqui. Essa é a haste fixa, tá? Aqui eu tenho a orelhinha menor, que também é chamada de haste fixa, porque ela é a partezinha parada, digamos assim, fixa mesmo. E aqui eu tenho a orelha menor, a orelha maior, mas ela é a haste móvel, até porque eu consigo movimentar ela aqui, tá? Aqui nessa bolinha, esse é o impulsor, tá? É com ele que eu movimento e encontro as medidas das sobrancelhas, tá? Inclusive aqui atrás eu tenho, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, eu tenho uma partezinha que é fundinha aqui. Aqui vai um aramezinho, tá? Que quando nós abrimos o paquímetro, esse arame sai para que nós encontremos profundidade de algo. No caso do meu paquímetro aqui, eu tirei porque eu não utilizo aquela parte do paquímetro, então ela acabava me atrapalhando, eu tirei, tá? Mas ela serve para encontrar a profundidade de algo, tá? Por exemplo, a profundidade de um copo, ou de um tubo, seja do que for, tá? É a profundidade. Então, algumas profissionais usam para fazer a marcação aqui na glabela, daí passa um aramezinho com o lapisinho, então faz a marcação, ou encontram aqui do cantinho do nariz, o canto dos olhos, para que encontre o ponto final das sobrancelhas. Eu, particularmente, não utilizo desse método, então ele para mim não tinha serventia, eu acabei tirando, tá? Aí aqui, gente, tem as medidas em centímetros e milímetros, que é o que nós vamos utilizar para encontrar a distância das sobrancelhas, tá? Por exemplo, a distância aqui da glabela, tá? Eu vou posicionar no rosto da minha cliente e vou encontrar a distância entre as sobrancelhas, distância de um ponto a outro, tá? Aqui, na haste maior. Esta hastezinha menor aqui, a orelhinha menor, ela serve para que nós encontremos a profundidade, para que nós encontremos a espessura de algo, tá? Ela é de um ponto a outro, mas interno, tá? Então, nós vamos encontrar a medida da espessura das sobrancelhas, por exemplo. Então, a gente vai medir por aqui. Ou a distância da pálpebra da minha cliente, por exemplo, até o ponto mais alto, na parte interna. Então, a gente vai descobrir a altura dessas sobrancelhas. Agora, essa parte aqui, nós medimos de um ponto a outro. Seja ele curva, tá? Ou seja ele retinho, mas sempre é de um ponto a outro. Então, se eu posicionar, por exemplo, no rosto da minha cliente, do ponto inicial até o ponto final dela, e estiver posicionado aqui, percebam que aqui tem o zerinho, tá? É através dele para encontrar as medidas que eu vou me basear, tá? Então, se o meu zerinho estiver posicionado aqui no 5, o comprimento total da sobrancelha da minha cliente, desde o ponto inicial até o ponto final, é de 5 centímetros. Se ela estiver um pouquinho mais para frente, por exemplo, aqui, é de 5,5, tá? Por exemplo, aqui é de 5,5. A diferença aqui no ponto de início das sobrancelhas, o espaçamento aqui, distância de um ponto a outro, de um ponto inicial ao outro ponto inicial. Vou medir por aqui também. Se ele estiver aqui, é porque ela tem 2 centímetros de afastamento. Se for menos, pode ser aqui, por exemplo, ou mais, independente, né? Então, você se baseia por isso aqui. Então, para não esquecer, o meu paquímetro, ele vai medir a espessura de uma sobrancelha e a altura dela, ou então ele vai medir de um ponto a outro, como por exemplo na glabela, do ponto inicial até o ponto de arqueamento, que normalmente vai entre 3, 3,5, depende muito, né, claro, mas e também do ponto inicial ao ponto final. Então, o comprimento total dela, seja ela uma linha curva, uma linha reta ou linhas curvas, tá? Independente, essa parte aqui mede de um ponto a outro
e aqui mede as partes internas ou a espessura de álcool. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o teu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que postamos semanalmente e compartilhar esse conteúdo com quem precisa entender um pouquinho mais sobre a utilização do paquímetro.